Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, eu gostaria de fazer um convite para irmão ou irmão, né? É o seguinte, a partir do dia 3 de setembro, vai passar nos cinemas o Nosso Lar 2. O Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema. E eu imagino que o Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. A narrativa desse filme, Nosso Lar 2, no seu contexto, vai ser do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm resgatá-la. Eu faço uma observação. O filme Nosso Lar 2, a sua narrativa do contexto não vai ser do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então o convite está dado, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre o bem e o mal é para todos. Então a gente tem que entender o seguinte, que Deus, ele cria uma energia, né? E essa energia, ela é o quê? Ela é a consciência quântica, a inteligência quântica, que é o princípio inteligente, que é o espírito. Esse espírito, ele é individualizado, ele vai passar pelos gênios, átomo, molécula, reino mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Então ele passa um processo de aprendizado. Quando ele chega no reino hominal, que é o reino dos homens, na sua parte primitiva, ele não tem o livre-arbítrio, ele vai ter na sua prova, quando passa pelo ciclo de prova e expiação. Quando ele passa por esse ciclo, pela expiação, ele tem o livre-arbítrio. Mas o que acontece? No reino de hominal, o espírito ele vai ter inteligência material e inteligência espiritual, né? Porém, ele vai usar mais a inteligência material porque ele sai do reino animal. Então, ele tem dentro de si o animalesmo ainda, que ele vai ter, ele vai acabar com a inteligência espiritual, né? Então, se aquela pessoa, se ela odeia alguém, se tudo ela fica com raiva, ela é ódio, vingança, o que ela está trazendo dentro de si é inteligência material, ainda animalesca. O que vai ajudar essa pessoa vingativa? A inteligência espiritual, ela perdoando, né? Então, quando ela pratica esse amor, coloca esse amor em movimento, no perdão, ela está se elevando moralmente, né? Então ela está saindo do mal. Então Deus não cria o mal, ele cria o bem, mas o espírito encarnado que vai utilizar o seu livre-arbítrio de forma errada, que constrói o mal para si mesmo, né? Quando ele tem essa inteligência espiritual, né, ele começa a amadurecer. Então ele começa a eliminar essa inteligência animalística dentro dele.
né? Então ele começa a evoluir, né? Então é nesse contexto. Então, quanto mais eu pratico a espiritualidade, eu pratico prece, eu faço meditações, eu corto hábitos errados, né? Eu pratico muitas caridades, benevolência, pratico o culto do lar, faço estudo do Evangelho, né? E pratico o Evangelho e faço estudo da doutrina, eu vou praticando e trabalhando essa inteligência espiritual e vou eliminando. Então, se eu era uma pessoa maledicência, de só falava mal das pessoas, eu começo a utilizar o quê? A humildade, né? De não fazer julgamento com as pessoas, trabalhando a minha inteligência espiritual. Fui eliminando isso. Se eu sou uma pessoa que só quero saber da avareza, o que acontece? A caridade vai destruir essa avareza que eu tenho e vai destruir esse egoísmo que eu tenho. Então, se eu sou uma pessoa avarenta, né, de utilizar tanta avareza, quando eu começo a fazer caridades, ajudando, seja lá qual for o tipo de caridade, moral, material, eu vou eliminando essa avareza de mim, né? Eu eliminando essa avareza, eu vou me elevando espiritualmente, moralmente, né? Então é esse contexto que Deus, ele não cria o bem e o mal, ele só cria o bem. E quem pratica e quem cria esse mal são os espíritos encarnados, né? Utilizando o seu livre-arbítrio e ficando preso no seu egoísmo, né? Na sua vaidade e no seu orgulho, né? E aí o mal ele aparece. Não, mas nós temos o bem. Então, quanto mais, por isso que nós temos a inteligência espiritual, porque é a inteligência espiritual que nos mostra só a caminhada do bem. Porque quando Jesus ele fala, cada um pegue a sua cruz e me siga, é cada um pegar o seu problema, seguir a caminhada do bem, trabalhando a espiritualidade nesse contexto. Então, se eu não perdoava, eu era só vingança, a partir de Jesus, que é o amor, eu pratico o quê? O perdão. Né? Então é nesse contexto que Jesus nos convidou. Cada um pegue sua cruz e me siga. Mas cada um vai ter seus problemas, mas esses problemas serão eliminados nessa caminhada. Então aquele vingativo começa a perdoar. Aquele avarento começa a fazer caridade. Então as coisas vão mudando, né? Essa filosofia de ver as coisas, de praticar, elas mudam, né? Quando Jesus nos convida, cada um pega a sua cruz e me siga, né? Nesse contexto. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre esse papo de domingo. Agora, no próximo papo de domingo, eu vou falar sobre sexo é bom demais, sexo é bom, mas às vezes atrapalha. Então, vamos entender isso. Deus, ele cria o quê? Um homem e uma mulher, né? Esse homem e essa mulher, vão acontecer com ele, o que com eles? Eles vão se unir, vão procriar, né? E vão criar uma família. Dessa família aparecerá mais famílias e essas famílias vão formar o quê? Uma sociedade, né? E essa sociedade, no seu conjunto, vão formar um país. E aí vem o planeta todo sendo habitado por sociedades e pelas famílias. O que acontece? O sexo é uma necessidade fisiológica de cada um da gente, né?
Só que as pessoas, elas ultrapassaram as suas necessidades. Elas voltam naquele fator animalesco dos animais. Por que os animais pensam? Comer, beber, dormir, fazer sexo, só isso, e brincar, e se brigar, né? É só isso que eles pensam. E quando o espírito ainda, ele vem a ser reino animal, então, quando ele pega o sexo, ele pega para isso. Então, a maioria dos casos, né, do sexo, ele vê a primeira pessoa ali na frente e vai querer fazer sexo com aquela pessoa de qualquer jeito. Esse que é o problema, né? Por isso que o tema sexo é bom, mas às vezes prejudica. O que acontece? Quando um casal está fazendo sexo, cada um vai colocar sua vibração, né? Então vamos supor que uma moça seja altamente bipolar. Ela é bipolar, tudo para ela tudo é um transtorno para ela. O que acontece? Aquela pessoa ela é mais calma. O rapaz, né, que vai ter, aí se encontra ali no primeiro dia, vão ter relação. Como no ato sexual, porque tem um contato íntimo, cada um vai passar a sua vibração. A moça vai passar a vibração para o rapaz e o rapaz vai passar a vibração para a moça. O que vai acontecer? Ele vai absorver aquela vibração dela de bipolar. Ele vai ter problema para ele, né? Eu tenho um caso, né, de uma moça que ela estava toda enrolada. Ela estava assim, endividada, com ordem de despejo, não trabalhava, só pensava em sexo. Então ela conheceu um rapaz, o rapaz trabalhava, tinha a profissão dele, trabalho e tal, morava de aluguel e começaram a ter relações sexuais. O que aconteceu com ele? Ele pegou essa vibração dela, negativa, foi mandado embora do emprego, foi despejado de onde que ele morava, aí ficaram juntos lá os dois, passando necessidade, né? Então a gente tem que entender isso. A gente não pode ficar se relacionando com qualquer pessoa de sexo, né? Porque a gente vai absorver essa vibração, né? E tem outros contextos também. Eu até já passei por algumas armadilhas, mas consegui me superar. O Divaldo conta também, ele tem uma passagem dele também que ele conseguiu superar também, né? Então é nesse contexto que eu vou fazer essa colocação, né, sobre o tema colocado. Então eu não tenho mais nada para falar sobre os temas, né? Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário. É um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário, mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.